Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito. Como vocês já conseguiram perceber, né? Rotina, metas, produtividade. Porém, eu tenho também um certo preconceito com muitos livros de produtividade, como aqueles Hábitos Atômicos e tal. Eu nunca consegui ler de fato esses livros, porque eu penso que vai ser muito uma produtividade de autoajuda, sabe? E, enfim, eu gosto de autoconhecimento, não gosto de autoajuda. Eu gosto de produtividade, mas não gosto desse tipo de livro de produtividade de acorde 5 da manhã, tome banho gelado, porque eu acho que meio que não se encaixa na vida de todas as pessoas. Eu acho que muitas vezes eles colocam regras muito rígidas para que você realmente consiga ser produtivo e se sentir produtivo, mas que na verdade não se aplica para todo mundo e eles colocam como uma regra que você precisa viver, que todo mundo precisa viver, que senão você não vai ser produtivo. E a vida real não é assim, né? Nós temos circunstâncias diversas e cada pessoa tem a sua realidade. E precisa saber adaptar esses conselhos à sua realidade de forma tranquila, de forma leve, de forma lenta. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou começar a falar com vocês sobre o livro Produtividade Lenta, que eu comecei a ler agora. E eu estou simplesmente apaixonada por esse conceito. Deixa eu falar como eu conheci, né, esse conceito de produtividade lenta. Na verdade, foi acompanhando o Elton Luiz. Ele fala muito aqui no YouTube e também dentro da mentoria dele, OPB, Projeto OPB, que eu também faço parte. Mas, principalmente aqui nos vídeos do YouTube, ele fala muito sobre essa questão de produtividade lenta. Ele já foi um criador de cursos de produtividade, até mesmo de leitura dinâmica, que hoje ele já não concorda mais com esse tipo de pensamento, sabe? Que tudo você tem que viver correndo e aproveitando o máximo do tempo e fazendo o máximo de coisas que você conseguir a cada tempo e fica aquela agonia. E eu já tô vivendo, mostrando quão agoniante e angustiante é isso, né? Então, assim, eu não concordo nem um pouco com isso, mas ao mesmo tempo eu muitas vezes vivi essa dimensão de ser meio que workaholic, sabe, na minha vida. E que eu percebi que de fato não levava a nada. E é por isso que eu tô gostando tanto desse conceito de produtividade lenta. Por quê? Porque não deixa de ser produtividade, não deixa de ser algo que você se sente útil e que você se sente que você está fazendo algo por você mesmo, pelos outros, pelo mundo. E ao mesmo tempo você não fica agoniado, estressado, angustiado, ansioso, com burnout, entendeu? Porque você vive dentro de um tempo normal e de um tempo natural. Agora eu vou falar um pouco sobre o começo desse livro, como surgiu esse conceito de produtividade lenta na vida e no pensamento de Cal Newport, certo? Ele fala dedicado de forma muito especial aos trabalhadores do conhecimento, né? Aqueles que vivem e que trabalham diante do conhecimento, ou seja, diante do trabalho intelectual, até mesmo do trabalho criativo. E que eu acredito que eu me encaixo nesse meio, assim, né? Eu acho que muitas pessoas que não acham que se encaixam, de fato, podem se encaixar nesse meio do trabalho do conhecimento. Não somente professores e não somente artistas, né? Músicos, pintores, escultores, escritores, mas também muitas outras pessoas que poderiam se beneficiar desse conceito de produtividade lenta para poder não viver, talvez, na sua vida um estresse crônico, um burnout e parar de trabalhar totalmente, digamos, em algum momento por causa disso, né? Por causa de todo esse frenesi de que eu preciso produzir, eu preciso trabalhar o tempo todo e eu preciso estar sempre ali, que senão as coisas não vão acontecer, as coisas não vão sair. Esse conceito surgiu na Itália, o que na verdade veio do slow food. O que acontece? A gente conhece o McDonald's, né? Todo mundo conhece o McDonald's, que é o fast food. O fast food começou, digamos, com o McDonald's, depois veio o Burger King, aqui no Brasil veio Bob's e vários outros tipos de comida rápida, de maneiras que você podia comer rápido, né? Se bem que hoje em dia tá demorando que só. Se você for no BK pra esperar naquela fila e depois ficar esperando o seu pedido, acaba que não é tão fast food, não é tão fast essa food assim, né? Mas o que acontece? Esse conceito foi que você não precisa ficar ali cozinhando e tudo. Como a gente sabe, nos Estados Unidos existe muito essa questão de almoçar hambúrguer, né? Que o hambúrguer é o almoço da pessoa. Então, assim,
que você não precisa ficar ali cozinhando e tal. Você pega um pão, pega outro pão e coloca um hambúrguer no meio e pronto, tá ali seu almoço. Enquanto que aqui no Brasil a gente tem mais esse costume de cozinhar arroz, cozinhar feijão, cozinhar carne pro almoço, né? Então surgiu no lugar correto ali nos Estados Unidos. E além de ser o lugar correto também de todo mundo sempre apressado, todo mundo aquele pique de Nova York que a gente conhece. Então a pessoa não tinha nem tempo de parar para comer, porque até comendo você estava em reunião de trabalho, você estava ali fazendo um networking com alguém e tudo. Ou seja, tudo era focado no trabalho. E o que aconteceu? McDonald's quis abrir uma franquia numa cidade da Itália. E a gente sabe que o ritmo italiano é bem mais tranquilo, principalmente com relação à comida, né? Até aquele filme Comer, Rezar e Amar, quando ela foi comer, ela foi pra Itália. Então, assim, porque a gente tem isso na Itália, né? Que a Itália é aquele povo que gosta de comer com todo mundo junto, todo mundo em família, e se empanturrar e ficar a tarde todinha comendo uma pasta, bebendo um vinho, e depois vem a salada e não sei o que, e você tá ali por muito tempo convivendo, né? Vivendo a sua vida, porque faz parte da vida a alimentação. Você não pode diminuir a alimentação como algo simplesmente para que o seu corpo não pereça e você consiga trabalhar mais. Mas você precisa ter esse conceito de que você se alimenta também como parte da sua vida, que você precisa estar ali ao redor de pessoas que você ama, que você quer estar junto nesse momento em que você está comendo. E não só no fim de semana, e não só no domingo, mas no dia a dia também, por que não, né? Então, quando veio esse conceito de fast food querer se instalar na Itália, um rapaz foi de encontro, que eu esqueci agora o nome dele, foi de encontro a esse conceito de fast food e ele quis fazer, na verdade, o slow food. Ele começou o conceito de slow food para que as pessoas voltassem aos hábitos dos nossos antepassados, em que eles comiam e que eles davam tempo para saborear a comida e saborear até mesmo a companhia das pessoas que estavam ao seu redor, junto àquela comida. Então, assim, é como se tivesse trazido mesmo dos nossos antepassados de volta essa vivência, porque não foi um tempo, não foi provado e comprovado que era possível viver dessa forma. Por que a gente mudou tudo diante dessa globalização, né? Por que a gente mudou tudo para ficar todo mundo vivendo de forma tão frenética, gerando ansiedade, burnout, infelicidade na vida de tanta gente? Porque a gente não pode voltar, entendeu? Para o slow food. E depois do slow food veio vários conceitos slow, assim como o conceito de slow productivity, né? Produtividade lenta. Então o Cal Newport se baseou nesse conceito de slow food, que depois tiveram vários outros conceitos de viver uma vida mais tranquila, uma vida mais lenta, uma vida, digamos, no modo 1x, porque hoje em dia a gente ouve áudio, a gente ouve vídeo no YouTube, tudo em 1.5, 2x, e assim, desde que começou esse 2x, como eu já disse, eu sou muito assim, frenética, né? Uma sanguínea da vida, e eu já fui muito workaholic, digamos. Acredito que ainda sou um pouquinho, de alguma forma, mas eu me forço a não viver tão assim, porque eu coloco no começo do meu dia e no fim do meu dia realidades de maior relaxamento, para que eu não fique realmente tão vidrada em tudo que eu preciso fazer, porque todo mundo sempre vai precisar fazer muitas coisas, mas a gente tem que perceber quais são as prioridades de cada tempo. O que é que eu preciso fazer nesse momento, entendeu? O que é que, não sei, Deus ou aquele momento, aquelas pessoas ao meu redor estão me chamando a viver naquele momento. Então, acho que isso meio que entra também um pouco no conceito de produtividade lenta. Então, eu sempre começo o meu dia com um momento, eu vou pra missa, depois eu rezo. Então, eu começo o meu dia com Deus, entendeu? Porque eu entrego a minha vida a Deus e o meu dia a Deus naquele dia, para poder começar de forma tranquila. Só depois eu vou pro trabalho, depois eu vou fazer o almoço, enfim, vivo o meu dia. E no fim do dia também, eu sempre coloco um momento para estar com meu marido, para estar em família. Fora as refeições, né? Que a gente tem a graça de poder viver todas as refeições juntos. Tomamos café juntos, almoçamos juntos, jantamos juntos. Então, assim, o imprevisto e a exceção é quando a gente não vive todas as refeições juntos. Isso é uma grande graça, eu sei. E fora as refeições, a gente também busca passar um tempo juntos. Todas as noites, né? Nem sempre dá certo, mas é o que a gente deseja, o que a gente espera. E ainda, antes mesmo de dormir,
eu tenho um momento de leitura de literatura, né? Fora as outras leituras que eu faço ao longo do dia, para também ir relaxando a minha mente, meu coração. Eu não saio da tela para a cama, mas eu busco sair do livro para a cama, né? Depois da oração também e tudo, antes de dormir. Então, essa vivência mais tranquila e mais natural do nosso dia é o que os nossos antepassados viviam. E por que não a gente também buscar viver, entendeu? Eu falei no vídeo passado, tá aqui em cima, falei um pouco sobre o ciclo ultradiano, em que a gente consegue viver uma produtividade em que a gente vai focar durante momentos do nosso dia específicos em um trabalho mais focado, viver um trabalho mais focado, que isso vai gerar uma produtividade muito maior do que se a gente vivesse uma pseudo-produtividade, tá ali o tempo todo no WhatsApp, fingindo que tá fazendo muitas coisas, mas ao mesmo tempo sem produzir de fato nada. Porque o que quer dizer produtividade? É que você tem um resultado daquele seu trabalho, né? Você só produz algo se o seu trabalho gera alguma coisa, né? Dá vida a alguma coisa nova. Se o seu trabalho de fato produz algum resultado, alguma realidade. Se você tá o dia todo ali no WhatsApp respondendo as pessoas do seu trabalho e tudo, isso produz alguma coisa? Pode até produzir, mas muito pouco. Não vai produzir um efeito macro, digamos, né? Não vai produzir uma maravilhosa obra de arte, não vai produzir um projeto terminado, porque para a gente conseguir focar naqueles projetos que a gente tem na nossa vida para fazer, a gente precisa de um tempo sem distrações, e que hoje em dia está cada vez mais difícil de viver isso, né? Então eu acredito que esse vídeo que eu coloquei aqui em cima do ciclo ultradiano se encaixa muito com esse conceito de produtividade lenta que eu estou trazendo para vocês agora, né? Que junto com a comida lenta, né, a alimentação lenta, a gente tem também a produtividade lenta e tem que buscar viver essa lentidão em todas as áreas da nossa vida. Buscar, por exemplo, não ficar ouvindo podcast em 2x ou então mesmo o áudio das pessoas. Eu acho que eu devo ter passado um mês só ouvindo as coisas no 2x, porque depois eu não aguentei mais. E eu comecei também a ouvir muitas pessoas falando que isso gerava realidades no nosso cérebro, porque a gente ficava mais acelerado também, né? E que isso podia gerar bem mais estresse, bem mais realidades que a gente acabava explodindo nas outras pessoas. E assim, pra mim já é muito fácil gerar esse tipo de coisa. Imagine se eu ainda ficasse colocando mais coisa e mais informação no meu cérebro, né? Uma coisa que eu faço e que eu sei que nem seria o ideal, mas que eu ainda faço é, por exemplo, você tá ali lavando a louça enquanto escuta um podcast, enquanto faz outra coisa. O ideal seria você fazer uma coisa de cada vez, assim como os incas, os maias e os astecas faziam, né? Porque essa é a maneira natural de viver a nossa vida, né? Essa é a maneira em que a gente vai produzir as coisas, ou seja, eu vou ter produzido uma louça limpa, mesmo que eu não tenha ouvido aquele podcast que eu queria ouvir. Como a gente já sabe, hoje a gente tem muitas informações à nossa disposição e a gente não vai conseguir saber de tudo, a gente não vai conseguir ouvir tudo, a gente não vai conseguir fazer tudo. Então a gente tem que buscar o que realmente importa, né? A gente tem que buscar viver esse discernimento apurado, ter essa dimensão de ter apurar o nosso discernimento diante daquilo que a gente precisa fazer e viver a cada momento, a cada dia, de acordo com as nossas circunstâncias, entendeu? Porque é como eu disse, eu não gosto desses negócios de que todo mundo tem que acordar às 5 horas da manhã, todo mundo tem que tomar banho gelado, todo mundo tem que fazer aquilo outro, porque você não conhece qual é a circunstância da vida daquela pessoa. E se ela estiver muito cansada, se ela for uma mãe recém-parida, se ela precisar estar mais um tempo com a sua família porque um filho está doente, porque alguma realidade difícil aconteceu, ou a avó da família está no hospital. Então, assim, a gente não pode colocar conceitos genéricos e gerais para a nossa vida, mas a gente tem que buscar extrair deles o que nós podemos aplicar para a nossa vida. Um exemplo muito interessante que eu tenho é que hoje em dia também tá esse negócio da alimentação ancestral, né? Então, por exemplo, seria uma coisa que seria legal se todo mundo vivesse, porque a gente sabe que é muito bom a gente comer comida de verdade, é muito bom a gente comer comida que, como os nossos ancestrais comeram, né, a alimentação ancestral, e que vai nos deixar mais fortes, mais enérgicos, vai nos fazer não ter tantas doenças. Só que nem todo mundo consegue ver essa realidade. Então, o que é que você pode fazer? Você pode pegar os conceitos
E você não precisa se estressar que você não consegue viver tudo. Mas você, por exemplo, pode mudar suas panelas de alumínio para panelas de cerâmica ou até de aço cirúrgico se você tiver dinheiro, que é muito caro. Porque um dos conceitos é que as panelas de metais pesados acabam trazendo esses metais para o nosso corpo. Então, por exemplo, quando eu fui me casar ano passado, eu já fiz questão de comprar panelas de cerâmica, porque eu já sabia desse conceito de que eu não ia querer ter panelas de alumínio ou algo assim, porque seria ruim para a minha saúde, para a saúde do meu marido, dos nossos futuros filhos, da nossa família como um todo. Mas eu também não tenho dinheiro para comprar todas as panelas de aço cirúrgico. Então a gente vai ali na meiuca, né, no meio termo, e vai buscando fazer o que a gente pode diante das nossas circunstâncias, diante da nossa realidade. Uma das coisas mais importantes desse conceito, eu acredito, de produtividade lenta, é também a tranquilidade, porque essa lentidão gera uma tranquilidade de vida. A gente não fica agoniado, a gente não fica ansioso, a gente não fica com medo. É o medo que gera ansiedade, né? A gente não fica com FOMO, ou seja, fear of missing out. A gente não fica com medo de perder informações importantes, que nem são tão importantes assim, né? Que a gente poderia muito bem viver sem elas. Então, assim, é esse conceito de que a gente não precisa fazer tudo, a gente não precisa ter tudo, a gente não precisa buscar tudo, a gente não precisa saber tudo. A gente precisa do que a gente pode viver a cada momento, entendeu? De acordo com as nossas circunstâncias. Então, eu tô trazendo esse conceito geral de produtividade lenta porque, pra mim, em mim, de forma particular, gera muita paz. A questão de eu saber que eu posso ser produtiva mesmo diante de uma realidade que é própria a mim e não se compara com a realidade de nenhuma outra pessoa, de nenhuma influência de Instagram que está me dizendo que eu tenho que fazer isso, aquilo outro, mas que eu vou aplicar certos conceitos à minha realidade. E aqueles que não podem ser aplicados à minha realidade, eu vou excluir da minha vida e da minha cabeça. É por isso que eu também, tipo assim, tô muito fora do Instagram, porque eu sei que gera muita comparação, você fica querendo viver a vida daquela pessoa e não é real, entendeu? Você sai da realidade, você fica fora da realidade porque você pensa que você pode ser igual àquela pessoa, só que aquela pessoa tem as circunstâncias dela e você tem as suas. Então, claro que você pode aprender com as pessoas do Instagram ou daqui do YouTube, de qualquer lugar, mas você precisa ter o discernimento de conseguir colocar isso diante da sua vivência e da sua realidade, porque você é uma pessoa única, você não consegue se comparar com a realidade de nenhuma outra pessoa, entendeu? Então, nos próximos vídeos eu vou continuar falando sobre esse livro que eu tô lendo no momento e vocês vão meio que acompanhar essa leitura comigo, certo? E a gente vai conversar junto sobre isso. Mas eu tô amando porque tá me gerando muita paz, muita tranquilidade e ao mesmo tempo uma certeza de que eu estou sendo produtiva no meu tempo e do meu jeito, da minha forma, né? Eu estou buscando fazer da maneira que me gere paz e tranquilidade, sem deixar de ser produtiva. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal para me ajudar a bater os 100 seguidores ainda esse ano, porque muita gente que assiste aqui o canal ainda não é inscrito. Então me ajude a bater essa minha meta dos 100 seguidores ainda esse ano, e quando a gente vai fazer que nem a Dilma, né? Quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!